Olá pessoal, tudo bem? Eu quero te apresentar uma planilha para quem estuda mecânica dos fluidos. Muitas vezes é difícil da gente começar a estudar mecânica dos fluidos, principalmente porque a gente não consegue montar os gráficos no Excel. Então existe uma distância entre aquilo que a gente está vendo no livro e aquilo que a gente consegue montar de fato no Excel. E aí, às vezes, a gente falta uma certa habilidade ali no Excel, com as fórmulas, com os gráficos. Eu trouxe uma solução para você, onde eu já trago essa planilha feita, e a partir daí é só você começar a estudar um pouquinho o Excel no sentido daquilo que você vai utilizar, né? Mas como um chute inicial, digamos assim, um chute inicial muito bem dado, você vai entrar com esses parâmetros dentro da planilha. E com isso você vai conseguir já visualizar os seus gráficos e os seus números sendo calculados de maneira automática, de maneira interativa. Tá? Para a gente não perder tempo, quero te mostrar aqui ó, a primeira aba que é de perfil de velocidade. Aqui eu tenho parâmetros de entrada, raio do tubo, gradiente de pressão e viscosidade dinâmica. Eu trabalho sempre com unidades do sistema internacional, eu deixo tudo bem claro em relação às equações que eu estou utilizando aqui, eu sempre deixo tudo muito descrito para que fique claro para você que está estudando e não fique procurando em outras fontes de maneira redundante, circular, se perdendo. Eu deixo tudo claro aqui, como é que eu estou calculando, o que é que eu estou chamando do que e tal, para ficar fácil de você estudar. Eu tenho uma mini tabelinha aqui de conversões para transformar em metros e manter as unidades no sistema internacional. Eu tenho uma tabelinha aqui de diagnóstico, certo? Para regime de escoamento, velocidade máxima no centro, velocidade média e número de Reynolds. E eu coloco um alerta aqui para que se o número de Reynolds for maior do que 2.300, o regime é turbulento e o modelo não é válido. Só para você ficar atento a uma questão teórica que tem nos livros, mas você também está vendo aqui. Então, o diálogo que você vê no livro, você também vê aqui nessa planilha aqui. À medida que você altera os valores aqui nessa coluna amarela, certo? Você vai automaticamente modificar essa tabela de dados aqui. Ela é interativa, porque ela já tem uma série de fórmulas que são. Deixa eu tentar te mostrar aqui a fórmula. Ó. Ela está alterando junto. Para cada linha aqui, cada coluna, eu tenho uma fórmula e ela já está alterando automaticamente, levando em consideração as as células que estão aqui, ó, onde você vai trabalhar somente com parâmetros de entrada. Então você joga o dado na entrada e já observa o gráfico se modificar automaticamente. E o gráfico que é esse aqui, né? O gráfico que você conhece de perfil de velocidade para um escoamento laminar, né? Onde você tem a posição e a velocidade. Bacana? Bem tranquilo, bem legal de se trabalhar. Nessa planilha eu tenho 4 abas. E a segunda aba é uma aba para perda de carga versus vazão. Então, aqui o modelo que eu estou utilizando, eu permito também você entrar com parâmetros de entrada, certo? Diâmetro, comprimento, massa específica, viscosidade, vazão mínima e máxima. Então você entra aqui sempre nessa parte amarelinha para você entrar com dados, tá certo? Faça aquelas conversões para você trabalhar no sistema internacional de unidades, tá certo? E deixo aqui o diagnóstico geral para você poder trabalhar, né? De maneira diagnóstica aqui, o que você está calculando. Trabalhou aqui o dado de entrada, automaticamente o diagnóstico vai aparecer aqui, porque nessa tabela de dados tudo já é calculado de maneira também interativa, tá certo? Então a vazão já está em metros cúbicos por segundo, a velocidade em metros por segundo, Reynolds é calculado, o regime já é determinado aqui com base numa equação, fator de atrito, HF, enfim, tudo é calculado aqui e você vai observar aqui o gráfico no final, tranquilo. Você já tem também um gráfico montado. Ah, Murilo, eu queria mudar a cor do gráfico. A planilha ela vai ser sua daqui a pouco e você pode alterar da maneira como você preferir, da maneira como você achar mais conveniente mostrar. Tá certo? A minha solução para você é você ter uma planilha bacana, bonita e que você tenha já as fórmulas linkadas para você começar a trabalhar. E a partir daí, o céu é o limite para você fazer os seus estudos na área de mecânica dos fluidos. A nossa terceira aba é uma aba do diagrama de Moody, tá certo? E aqui eu utilizei o modelo de Churchill. No caso,
como eu falei para você, eu deixo tudo muito descrito. Tudo está muito descrito aqui, para você não se perder, tá certo? Ah, eu gostaria de outro modelo. Bom, você já sabe como é que funciona nesse modelo. Para você poder fazer uma cópia disso daqui, é muito fácil. Você vai poder, né? Uma cópia que eu digo assim, você poder trabalhar com outros modelos já fica mais fácil, porque você já tem essa aba como você já tem essa planilha como referência, né? Você já tem essa aba dessa planilha como uma referência para você poder trabalhar e de maneira muito tranquila, muito fluida, você conseguir agora aplicar os seus modelos de preferência, o que o seu professor estiver pedindo, aquilo que você estiver trabalhando na faculdade, ou até mesmo no estágio, nunca se sabe. Os pontos de operação, número de Reynolds, rugosidade relativa, diâmetro, velocidade média, massa específica e viscosidade, bacana, todo mundo aqui. Automaticamente eu já gero aqui uma tabelinha de diagnóstico. Você percebe que eu gosto? De ponto de operação, aí você entra com os dados, diagnóstico, para você já ver o que está acontecendo. Muito legal isso aqui, né? Você está estudando, às vezes não sabe como é que está acontecendo. Cara, você tem um diagnóstico aqui, né? Da situação. A gente trabalha na área de engenharia, a gente sempre gosta de saber o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Qual o diagnóstico da situação? Aqui você já vai ter isso direto, bacana. E na tabela, eu vou te mostrar aqui a tabela ela é muito grande, tem várias linhas, você está vendo aqui, ó, no cantinho esquerdo aqui, ó, tá vendo, ó, onde o meu mouse está? Vou até selecionar aqui, ó, vai passando aqui, ó, tem muitas linhas aqui, certo? E aí você tem muitos dados aqui para poder fazer o diagrama de Moody, que ele vai ficar aqui no cantinho, ó, tá certo? O diagrama de Moody ele vai ser montado automaticamente aqui. Legal, né? Diagrama de Moody bonito aqui. E você tem fator de atrito versus número de Reynolds. E você vai ter aqui toda a simulação feita já de maneira interativa. Esse pontinho laranja é o seu ponto de operação. É onde você está trabalhando. Você está trabalhando, no caso, no fluxo laminar, né? No escoamento laminar. Então, você tem todos os modelos, né, possíveis aqui para poder trabalhar e entender bem como é que funciona isso daqui. Tá certo? Para não tomar muito mais do seu tempo, eu tenho uma planilha de dados experimentais. Sempre na parte amarelinha, claro, que você vai entrar com os parâmetros do sistema. Então, você pode entrar com o diâmetro interno, comprimento do tubo, massa específica, viscosidade dinâmica, aceleração da gravidade, enfim, rugosidade relativa. E, nesse caso aqui, ó, eu já entrei com alguns dados para vazão e HF medido. Às vezes você tem esses dados, né? Você fez um laboratório e o professor pediu para você montar o diagrama de Moody. Aqui eu já trouxe essa planilha mostrando para você como que vai funcionar o cálculo de maneira automática. Porque aqui eu já vou calcular a velocidade, Reynolds, o regime, o F teórico, segundo Churchill, o F experimental, o ΔF, um alerta para falar se o desvio está alto ou baixo, aqui no caso meu desvio deu alto, né, porque eu simulei valores, e o modelo utilizado. Eu explico para você que é o modelo utilizado. Mas no cantinho aqui, para você entender, eu deixei essa tabela mais clarinha aqui, entendeu? Para que você saiba de onde foi retirado o número de Reynolds de referência, o Churchill, tudo, né? Como é que foi feito o Reynolds exponencial. Tá tudo aqui nas fórmulas e você pode analisar depois com calma, não tem nenhum mistério para poder analisar isso aqui. Bacana? E o mais legal de tudo isso aqui, pessoal, tá aqui, ó. Olha o diagrama aqui, certo? O diagrama de Moody, segundo Churchill, né, o modelo Churchill, e os seus dados experimentais são esses pontinhos laranja, né? Eu fiz de propósito assim para você poder ver. Ah, Murilo, eu queria ver esse negócio funcionando. Tá aqui, ó. Eu vou retirar os pontos aqui, ó. Eu vou retirar os pontos. Pronto, ó, retirei os pontos, zerou tudo na tabela, tá vendo? E agora eu vou voltar com os pontos aqui rapidinho só para você ver. Eles têm entrada automática. Ah, e se eu entrar com um valor novo, né? Deixa eu colocar aqui um valor 1050, por exemplo, 1050. E eu vou colocar um outro valor aqui, né? 17. Pronto. Pronto. Ele gerou um valor novo aqui. Tá vendo? Ele gerou um valor novo, automaticamente ele vai ter gerado mais um pontinho aqui. Tá certo? Ele vai ter gerado mais um pontinho aqui. Foi esse último pontinho aqui que entrou. Beleza? Então, é tudo calculado de maneira interativa para você. Pessoal, essa tabela, ela é uma solução que eu estou oferecendo para vocês. Todas as pessoas que já compraram
o e-book O Básico de Mecânica dos Fluidos, um livro que te ajuda a estudar mecânica dos fluidos, não da maneira tradicional, como o livro do Sengel, ou o livro do Fox, ou do White, são livros maravilhosos, mas é um livro que te dá um passo a passo lógico de onde eu vou buscar tal fórmula, quando usar tal fórmula, quais as unidades que eu devo utilizar, quais os erros que eu devo evitar cometer, onde isso aparece com mais frequência, tudo isso está lá no meu e-book. E essa planilha, ela é uma solução que eu trouxe depois que o livro foi feito, porque os alunos conversaram comigo e disseram que tinham uma certa dificuldade em utilizar o Excel e em trabalhar com essas planilhas interativas, tá bom? Dessa maneira, essa tabela completa, ela vai estar disponível para você aqui por apenas R$ 17. Então eu espero que você faça um bom uso dessa tabela e que seja bastante útil para os seus estudos. E até a próxima. Valeu!